Na noite de sexta-feira aconteceu algo comigo. Eu estava vindo de um monte e quando eu estava chegando próximo à minha casa, eu vi um homem no caminho. E esse homem, ele parecia ter acabado de se drogar. E o Espírito de Deus, ele me tocou para me poder falar com aquele homem. Só que eu não dei muito crédito, eu não dei muita importância e acabei não falando com aquele homem. Só que conforme fui para minha casa, eu vi que eu me senti muito incomodado como das outras vezes, porque eu já passei por experiência assim. Eu me senti muito incomodado. E eu voltei naquele homem, aproveitando que eu vim em casa, eu peguei um panfleto e fui na direção dele de novo. Ele não estava nada bem, não estava no seu estado normal, né? E eu cheguei para ele, dei o panfleto, e nisso que eu iria iniciar a mensagem, ele já veio logo com um assunto para tentar me bloquear, para tentar me impedir, não permitir que eu falasse aquilo que eu deveria falar, qual o Espírito de Deus colocou no meu coração. E ele usou uma base para tentar não me deixar eu falar o que eu tinha que falar para ele. Só que eu não me importei com isso. Eu esperei ele falar. E nisso que eu esperei, eu falei, posso falar? Ele falou de um jeito meio irônico comigo, mas mesmo assim eu insisti em falar com ele. E no momento que eu estava falando com ele, ele estava com a caixa de som na mão, ele estava até com a caixa de som ligada, e conforme eu estava falando com ele, ele virou aquela caixa de som para mim, ou seja, para poder tentar me impedir de passar aquilo que deveria passar para ele. Eu entendo que é o próprio adversário também, mas tem coisa da nossa mente. Tem muita gente que é dessa forma. Deus às vezes está usando as pessoas para falar com a gente, está querendo nos exortar, está querendo nos mostrar o caminho certo, e às vezes a gente não quer dar crédito, às vezes a gente não quer dar importância. Às vezes tem uma igreja perto da nossa casa, a gente acha que todo mundo é safado. Infelizmente tem gente que usa isso como base para poder eu não entro para a igreja, eu não entro para a presença de Deus porque pastor é tudo safado, fulano é tudo ladrão. Às vezes você usa isso como desculpa, como base, porque você não quer estar na verdade. Você já tentou se firmar na verdade, mas não conseguiu. Mas eu quero te falar, se você se arrependeu dos seus maus caminhos, dos seus pecados, Jesus Cristo, ele te perdoa e te dá força para você se manter de pé. Porque às vezes a gente quer colocar nossa confiança no homem. Às vezes a gente quer olhar para o ser humano, sabe por quê? O ser humano, ele é falho, o ser humano, ele erra, o ser humano, ele peca. E se eu entrar para a igreja para olhar o pastor, eu vou cair. Como Asaf, por ele olhar os ímpios, ele quase caiu. E se eu não olhar para Cristo, que é o autor e consumador da minha fé, eu tenho boa chance de cair. Então, quando a mensagem de Deus vem até você, não rejeita. E não usa como base para poder falar que não entra para a igreja, não entra para a presença de Cristo, porque todo mundo é safado. Por causa de todo mundo está pagando. Mas eu quero te dizer que ainda tem homens e mulheres de Deus que servem a Cristo na sinceridade, na íntegra.